Muito boa noite, vamos chegando, vamos nos congregando, nos agregando, nos irmanando nessa proximidade essencial que a gente exercita ao rezar, ao orar juntos. Nós abrimos e nos abrimos para a fonte de todo bem. Abrimos o Deus que mora dentro de nós e nos abrimos para o Deus transcendente, que transcende a todos nós. Então é a esse exercício que nós nos dedicamos hoje, de abrirmos-nos para o Deus interior em conexão com o Deus exterior, recebendo todo esse influxo de coragem, de energia, de lucidez que vem desses dois lugares de Deus, dessas duas posições de Deus. Muito boa noite, Maria José, muito bem-vinda, Mônica Silva, Regina Frutuoso, Lúcia Torres. É realmente um prazer receber vocês nesse espaço que é nosso, nesse espaço de transfusão. Somos todos pessoas que estão passando por cirurgias espirituais profundas. Todos nós, não sobra ninguém. E nesse transe, nós precisamos receber transfusão. Transfusão de coragem, transfusão de energia, transfusão de lucidez. E para isso nós precisamos nos conectar com a fonte de todo bem. Que bom que nós optamos, que nós nos decidimos por isso hoje. Muito boa noite, Maria Lúcia, Glorinha Pereira, Mônica, lembrando dos amigos que precisam também de transfusão, que todos nós façamos esse milagre da multiplicação do bem, da multiplicação do pão, da multiplicação do amor. Que assim seja para todos nós. Hoje nós viemos abrindo, como sempre, por assim dizer, ao acaso, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, no item 57, 58, nós somos estimulados a pensar a prece, a energização, a transfusão a um agonizante. A prece por um agonizante é esse item que nos é indicado hoje. Viemos então para falar, para homenagear, para fortalecer aqueles que estão diante da morte. Mas não vamos nos deter na morte física, na morte objetiva, na morte real, mas vamos alcançar também a morte simbólica, a morte significado, a morte profunda para a qual é chamado, inclusive, aquele que morre fisicamente. Morte nos arcanos, nos oráculos, significa transformação. Por esse sentido da transformação, estamos todos morrendo na Terra. Todos estamos sendo convocados, mais do que convidados. Estamos sendo quase que obrigados à transformação. A questão já não é de se a gente vai se transformar ou não, ou seja, se a gente vai morrer ou não, mas quão profundamente nós vamos nos transformar. E para isso precisa dessa abertura, dessa disponibilidade, dessa compreensão
dessa boa vontade para viver a transformação. É isso que a gente se estimula uns aos outros nesse nosso momento. É como se um daqui dissesse para o outro e ouvisse do alto: transforme-se, transforme-se profundamente, transforme-se de coração, transforme-se com boa vontade. Não é? Nós, como eu estava dizendo, nós temos uma visão muito estreita da morte, e essa estreiteza, essa limitação da nossa visão sobre a morte, ela vem exatamente da nossa superficialidade, do nosso imediatismo, do nosso materialismo. Assustados com o falecimento do corpo físico, nós chamamos os mortos de finados, como se os seres acabassem quando morre o corpo físico. Olha só, se você visse um amigo absolutamente desesperado e desequilibrado, porque o seu carro colapsou, o seu carro fundiu o motor e ele chegou num ponto em que o conserto é muito difícil, e ele estivesse absolutamente desesperado, ou se você encontrasse uma amiga que estivesse igualmente desequilibrada porque uma roupa, um vestido que ela gostava muito, gastou, chegou no seu ponto onde já não é mais possível usar, o que vocês diriam para o amigo, para a amiga? Ora, meu amigo, minha amiga, é essa a lógica da matéria. Quando a gente se veste de uma roupa ou usa um carro, todos nós sabemos que essas coisas são regidas pela lógica da matéria. Ou seja, os átomos se agregam por um tempo e chega o tempo, mais cedo ou mais tarde, conforme a característica de cada material, que os átomos se desagregam e vão ficar à disposição de novas agregações de atômicas que formem novos corpos. É assim que a matéria funciona. São ciclos pulsares de construção e de destruição. Não é? Então quem compra um vestido sabe que vai chegar uma hora, por melhor que ele seja, que ele vai precisar ser descartado. Quem compra um carro, a mesma coisa. E quem encarna, a mesma coisa. Assim como o motorista sobrevive ao carro, assim como o ser sobrevive ao vestido, o nosso ser também sobrevive ao corpo. Ele vivia antes do corpo e sobrevive ao corpo. E a certeza dessa realidade da lei da matéria e da lei do espírito, porque o espírito é eterno. Antes de nós sermos criados, o nosso princípio estava em Deus, que é eterno. E nós também estamos destinando a sobrevivência da matéria, não importa quantas vezes nós nos vistamos ou nós utilizemos o veículo físico e precisemos descartá-los, não importa quantas vezes, de todas elas nós sobreviveremos à desagregação material. É fundamental nesse momento da transição planetária, o chamado fim dos tempos, em que Jesus deixou tão claro que seria caracterizado pelas muitas mortes. Nós precisamos perceber isso. E para transcender dessa inevitabilidade da morte física,
nós precisamos extrapolar essa mesma lógica para outras mortes. Porque a transição planetária, o fim dos tempos, está nos trazendo essas outras mortes também. Porque também quando nós construímos instituições humanas, leis, regras de conduta, quando nós organizamos a nossa vida social, a nossa cultura, as nossas formas de manifestação, de sentimento, de pensamento, de arte, de trabalho, todas as construções humanas também obedecem à lógica da matéria. Elas nascem de um jeito, se transformam ainda dentro daquela lógica, e quando a transformação exige uma mudança maior, elas se desagregam. E assim foi que diversas instituições humanas que surgiram e que eram muito valorizadas foram se desagregando. Religiões, por exemplo, da antiguidade, quase nenhuma mais sobrevive. Poucas ainda existem com aquela natureza iniciática, com aquela natureza politeísta que caracterizava a religiosidade da antiguidade. E as que remanesceram de alguma forma, elas se adaptaram, elas se transformaram muito, muito. As religiões politeístas, sacrificiais que ainda existem no tempo de hoje, elas já admitem, todas elas, o Deus único, acima dos deuses cultuados. Elas já entendem a centralidade do amor e diversas outras evoluções que a cultura, que o meio foram propiciando. Então, todas as nossas construções, os nossos pensamentos do que cabia à mulher, do que não cabia, do que cabia aos negros, do que não cabia, do que cabia aos pobres, do tratamento às diferentes identidades sexuais, das diferentes alternativas sexuais, tudo isso vem se transformando. Tudo isso tem que morrer. As nossas práticas de imposição de uma raça sobre a outra, de uma nacionalidade sobre a outra, de uma classe social sobre a outra, de um sexo sobre o outro, toda essa nossa tradição guerreira, ela também precisa morrer. Todo esse nosso homem velho e sua prepotência na destruição da natureza, na destruição do diferente, na oposição, na guerra ao diferente, toda essa nossa cultura de violência está morrendo. E feliz daquele que morre também para esses hábitos antigos e que renasce dessa morte homem novo, aberto a novas possibilidades, abertos à paz, à compaixão e à fraternidade. Nós todos precisamos nos abrir para a morte. Nós todos estamos sendo convocados a morrer. E precisamos orar, não apenas por aqueles que estão perdendo o corpo, mas precisamos também mentalizar, energizar, transfundir energia, coragem, para todos aqueles que, como nós inclusive, estão sendo chamados à transformação do seu homem velho, do seu eu menor, do seu ego, da sua violência. Nós todos precisamos dessa oração de hoje, a oração para aqueles que se confrontam com a transformação. Você, meu amigo, você, minha amiga, eu, todos nós estamos sendo chamados a essa convocação, a essa transformação, a essa morte simbólica, a essa morte profunda,
porque é preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo, como disse Paulo. É preciso que nós transcendamos o eu menor para que emerja esse eu maior. É preciso que eu diminua para que ele cresça, como propôs João Batista. E o eu maior proposto pelo budismo. E o self saindo do ego, transcendendo o ego, como propõe a psicanálise. Todas essas mudanças, todas essas ciências, filosofias, nos revelam há muito tempo que nós temos esses dois eus e que o sentido da vida é largarmos as roupas, é nos desnudarmos para transcendermos a matéria, transcendermos o corpo, transcendermos o ego. Você está pronto para a morte? Nós, desse ponto de vista, precisamos desejar, precisamos buscar a transformação. Para esse convite, nós vamos então fazer a oração do item 58 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Vamos lá? Deus poderoso e misericordioso, eis aqui uma alma, ou várias almas, já que rezamos juntos, que deixam o seu envoltório terrestre, que deixam o seu homem velho, que deixam seus velhos hábitos, suas velhas crenças, para retornar, no caso dos que perdem seu corpo, ao mundo dos espíritos, para retomar o nosso eu essencial, no caso de todos nós que somos chamados à transformação. A sua verdadeira pátria, assim como a verdadeira pátria do ser não é com o corpo, mas é no mundo espiritual, o verdadeiro lugar do nosso eu não é nesses hábitos, nessas conveniências, nessas instituições e preconceitos humanos, mas é na transcendência a esse homem velho. Possa nessa nova situação, nesse homem novo, nós entrarmos em paz e a vossa misericórdia se estender sobre nós. Bons espíritos que nos acompanham na terra, não nos abandoneis nesse momento supremo. Dai-nos a força de suportar os últimos sofrimentos que devemos experimentar neste mundo para o nosso adiantamento futuro. Inspirai-nos para que nós nos consagremos ao arrependimento das nossas faltas. Nesse momento da transição, de tanta mudança exterior, nós precisamos trazer a mudança para nós, e isso a gente faz pelo perdão e pelo arrependimento. Perdão às mágoas, arrependimento às culpas. Inspirai-nos para que nos consagremos ao arrependimento das nossas faltas nos últimos clarões de inteligência que nos restam. Estamos no final. Estamos moribundos para essa prática antiga de dor, de violência. Que nós tenhamos a inteligência de, nesse último momento, nos arrepender. A inteligência emocional de perdoar e de nos transformar. Dirigir Deus, dirigir meu Pai, o nosso pensamento, a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação, da transformação, do nascimento, do renascimento que está ocorrendo em nossas almas. E que nós levemos conosco, no momento de deixar os hábitos, as instituições, as práticas, as violências, os egoísmos e os orgulhos,
que nesse momento nós nos deixemos banhar de consolações e de esperanças, na certeza de que Deus, de que o amor, de que a compaixão nos convoca a uma nova postura perante o outro, perante a natureza, perante a totalidade do universo e perante nós mesmos. Abramo-nos para o amor, deixando o egoísmo e o orgulho que nos caracterizou até agora, fonte de toda violência, para trás e abrindo-nos ao eu de amor, que será, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, a nossa realidade futura. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, não tenhamos medo da morte, ao contrário, tenhamos boa vontade. Quando Deus nos trouxer a morte física, encaremos essa transformação do corpo, essa transformação da nossa realidade física, com a mesma disposição que tivermos vivido as outras transformações, a transformação dos nossos preconceitos, dos nossos medos, das nossas mágoas e das nossas culpas. Transformemo-nos já, morramos já a cada dia, para que a morte essencial, a morte das ilusões, a morte das aparências, a morte da violência, ocorra integralmente, pacificando-nos, confraternizando-nos, religando-nos uns aos outros, em nós mesmos a nossa essência e a toda a humanidade, religando-nos a Deus. Graças a Deus, muito obrigado por mais esse encontro. Amanhã, 17h30, estaremos juntos novamente. Grande abraço, até a próxima.